Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem de alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso. Pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro Olá, como vai você? Tudo bem? Aqui é a Andréia Souza e nós vamos dar continuidade aos nossos 40 dias crescendo na oração. No nosso último encontro, trabalhamos com a primeira parte do capítulo 9 do livro Jesus Ensina-nos a Orar, de Hope McDonald, que fala sobre orar com fé. Neste segundo vídeo, nós vamos agora dar continuidade à leitura e meditação da segunda parte deste capítulo. Vamos à leitura? Fé é crer antes de receber. É através da fé que recebemos Jesus em nossas vidas. É através da fé que Deus nos dá a vida eterna. É pela fé que esperamos estar com Ele e com nossos queridos no céu. Cada parte da vida cristã, por menor que seja, é construída sobre a fé. Jesus é a fonte e o fundamento de nossa fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Não há outro caminho que leve a Deus, nem se pode crer que Ele existe, a não ser pela fé. O que é fé? A melhor definição que já encontrei está em Hebreus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem.
A Bíblia Viva diz: fé é a certeza de que as coisas em que cremos nos aguardam, embora não as vejamos. Hebreus 11, 1. O 7º degrau da escada da oração é: ore com fé confiante. Deixe sua fé a trabalhar, ponha-a em ação, veja o que acontece. Às vezes as pessoas me dizem: tenho tentado orar, porém não adianta. É como dizer que a eletricidade não funciona só porque ao ligar-se a lâmpada nada acontece. A eletricidade está sempre ali esperando que seja posta em uso, mas a transmissão é que pode estar bloqueada ou a lâmpada queimada. Se consertarmos o fio ou usarmos uma nova lâmpada, o contato será feito e a força faz acender a lâmpada, iluminando a sala. Geralmente isso que acontece com nossas orações. O poder da oração é uma lei de Deus que está sempre em ação no mundo, mas nossa falta de fé pode estar bloqueando a passagem, por isso essa força não segue o seu curso. Talvez esteja acontecendo algo semelhante em sua vida. Faça essa pergunta a si mesma: que diferença haveria em minha vida de oração se eu realmente acreditasse que Deus ouve e responde minhas orações? Você precisa aprender a orar com fé confiante. Jesus insistiu nisso muitas e muitas vezes. No momento em que deixamos de crer no poder da oração, o diabo penetra e enche nossa vida de dúvidas, preocupações e medo. Preocupação ou descrença são alguns dos modos mais eficientes de enfraquecer os queridos filhos de Deus. Você deve dizer sempre: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade, e Ele a atenderá. Quero agora mencionar ligeiramente os 3 tipos de respostas que Deus dá: sim, espere e não. A primeira é o sim de Deus. É quando Ele diz: sim, eu ouvi as suas orações e estou pronto para dar a resposta. Em Isaías lemos: e será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65, 24. O segundo modo que Deus usa para responder é: espere. É a resposta mais difícil de aceitar. Podemos entender um sim ou um não diretos. Podemos mesmo aceitar um não. Mas quando Ele manda esperar, então nossa fé é testada ao máximo. O diabo geralmente usa o espere de Deus para enfraquecer a fé e nos encher de desesperança, como fez comigo esta manhã. Orando e esperando durante 5 anos para que eu encontre o caminho certo, eu não podia deixar de perguntar a Deus hoje: até quando, Senhor? Mas aprendi que quando a fé está firmada em Deus e nas suas promessas, posso aceitar o espere. Tenho certeza que Deus ouviu todas as preces que fiz por Tom e Ele está trabalhando para dar resposta. Fé é ter confiança que no tempo certo a resposta vem. Fé é deixar que a parte ativa do nosso desejo desapareça e crer que Deus está trabalhando. E confiar que Deus não demora para responder nem um minuto a mais do que o necessário. Se tardar, espera-o, porque certamente vem, não tardará. Precisamos lembrar que demora algum tempo para que a situação mude antes de a resposta ser dada. Pode ser que haja outras pessoas envolvidas na resposta. Muitas vezes Deus tem um trabalho a realizar em nossas vidas, preparando-nos para receber a resposta. Agnes Sanford diz: a oração não é um caso de tentar persuadir a Deus para nos dar aquilo que queremos. Orar é dar-nos a Deus para que Ele possa agir por nosso intermédio de acordo com a sua vontade. Precisamos dar tempo para que Deus haja em nossa vida e na daqueles por quem estamos orando. Tenho uma vizinha que toda primavera planta uma horta. Ela não pode, de modo algum, colher verduras frescas logo no dia seguinte ao que plantou. Precisa esperar que as sementes cresçam e amadureçam antes de poder colhê-las. A mesma coisa acontece com nossas orações. Plantamos a semente no coração, regando-a muitas vezes com lágrimas. Parece por um instante que nada vai acontecer, mas Deus está agindo. A semente está crescendo e se desenvolvendo. De uma coisa você pode ficar absolutamente certa: haverá colheita. Cada vez que regamos a semente com uma oração fervorosa, a resposta está mais perto de chegar. Haverá ocasiões no espere de Deus que você se sentirá tentada a pensar que não está orando de acordo com a sua vontade. Mas se você lhe pediu que mostrasse por quem e como deveria orar, então não deixe que o espere abale sua fé. Continue orando por aquela pessoa todos os dias, agradecendo a Deus, porque seu poder está operando em suas vidas. Quando oramos pela salvação de um ente querido, ou por uma ovelha que se perdeu afastando-se do rebanho, podemos ter confiança, pois estaremos orando de acordo com sua vontade. Esse tipo de oração é sempre da vontade de Deus. Lembro-me de ter ouvido contar que George Miller
orou durante 52 anos pela salvação de alguém muito querido, e foi só algum tempo depois de sua morte que essa pessoa conheceu Cristo, o Salvador. Creio que nossas preces continuam atuantes, mesmo depois de nossa morte. Estou convencido de que as orações que meus pais fizeram durante a vida são respondidas ainda agora, mesmo eles já estando com o Senhor. Enquanto esperamos a resposta de Deus, peçamo-lhes que nos ajude a manter um espírito de expectativa, assim como se estivéssemos nas pontas dos pés querendo espiar o que Ele vai fazer. Lembre-se, cremos em um Deus sobrenatural que gosta de fazer milagres. É a fé confiante que nos permite guardar, cheios de esperança, até que a resposta chegue. E se estivermos sempre confiantes, que ela virá. O terceiro modo como Deus responde às orações é o não. Deus sempre diz não com amor. Só Ele sabe o que é melhor para nós. Quantas vezes, como pais amorosos, temos de dizer não a nossos filhos? Não é por falta de amor, mas porque os amamos muito. Conheço uma moça que me disse certa vez: daria qualquer coisa para ouvir meus pais dizerem não, pelo menos uma vez. Ela sentia que eles não a amavam realmente ou não se importavam com o que ela fizesse, dava-lhes permissão para fazer tudo o que quisesse. E isso não é amor. Um pouco antes de sermos convidados para trabalhar no Brasil, ofereceram-nos uma grande igreja com bela casa pastoral e bom salário. Parecia ser tudo o que pensávamos querer. Ficava perto de um seminário e um colégio, e isso era importante para meu marido. Tínhamos mais de 30 anos e pensávamos que talvez nosso trabalho com adolescentes estivesse terminado. Parecia uma situação ideal. Oramos sobre isso e decidimos aceitar o oferecimento. Começamos a fazer planos e a sonhar com o que faríamos na igreja. Foi então que, através de um chamado telefônico, pediram-nos que fôssemos para o Brasil começar o trabalho da organização Alvo da Mocidade. Isso nos abalou profundamente, não queríamos ir. Nossos filhos estavam na idade de começar o ginásio e esta mudança nos parecia errada. Quando oramos, pedimos que Deus nos deixasse ficar com a igreja, mas sua resposta foi não. Fomos para o Brasil, aprendemos a língua e meu marido construiu um belo acampamento para jovens à beira de um lago, num lugar inspirador para se ouvir a mensagem do amor de Deus. O alicerce foi lançado e o trabalho Alvo da Mocidade continua crescendo naquela grande terra. É verdade que houve muita angústia e horas de solidão, mas também passamos por tempos felizes de aventura, começando uma coisa nova e vendo Deus operando. Ninguém de nossa família gostaria de ter perdido essa estada no Brasil, por nada neste mundo. O não de Deus para o trabalho na igreja abriu a porta para um ministério que está alcançando o mundo todo. Gosto do que Maria von Trapp disse: quando Deus fecha uma porta, sempre abre uma janela. E que janela maravilhosa! Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas, diz Malaquias 3:10. Aprenda a aceitar o não de Deus em sua vida, confiando que Ele tem algo melhor para você. Antes de iniciar um projeto de oração, pare e pergunte a si mesmo: creio de verdade que Jesus pode fazer isso? Ele nos diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. A pequena palavra é se. Por essa razão, muitas vezes, antes de Jesus curar uma pessoa doente, perguntava: você crê que eu posso fazer isso? Acho que muitos de nós concordamos que Ele pode fazer qualquer coisa, mas a questão é: creio que Ele quer? Há uma grande diferença entre essas duas palavras. Orar com fé confiante é ter certeza que Deus responderá. Se você pedir para mostrar como se ora e se acreditar que Ele vai atender esse pedido, então esta é a oração certa para a sua fé. Não tente orar por coisas maiores do que sua fé, pois ficará desanimada. Quando vir Deus respondendo suas orações, sua fé começará a se fortalecer e você então será capaz de pedir coisas maiores. Sugiro que comece a orar por aquilo que realmente acredita ser Jesus capaz de fazer na sua vida e nas dos seus queridos. Sua fé irá aumentando e amadurecendo, até que um dia você descobrirá que pode orar como George Muller fez, como nos mostra sua história. Bem, aqui nós encerramos este tema, orar com fé. Como é importante que possamos a cada dia ter nossa fé fortalecida através da oração. Vamos manter nossa atitude de oração. Vamos manter o nosso crescimento na oração. Após ouvir esses áudios e refletir,
Faça seu diário espiritual, responda agora as 2 perguntas: o que Deus está dizendo a mim e o que vou fazer com base nisso? Compartilhe conosco sua experiência de oração, isso irá ajudar muitos. Coloquem nos comentários desse vídeo a sua experiência. Eu espero encontrar você amanhã para darmos continuidade aos nossos 40 dias crescendo na oração. Fiquem com Deus e até lá.